olhar dela de agradecimento me socorre, já bastava. Afetos desencadeados, perplexidade, medo da morte, sentimentos de desamparo, vulnerabilidade, impotência, sentimentos decorrentes de luto, desesperança e descrença. Como estabelecer o contato, então? Como o sobrevivente ou como os familiares? Pode-se empregar mais empatia, aceitação e autenticidade. Aceitar que a pessoa manifeste a dor dela do jeito que ela consegue. Tá? Para assim fomentar a confiança. Empatia, pessoal, não significa ser simpático. Né? Chegar sorrindo, querido, assim, mãezinha, paizinho, não é isso. Tá? Mas colocar-se no lugar do outro. Né? Tentar entender essa dor sem precisar dizer aquela frase que eu falei antes, eu entendo o que tu está passando. A segunda onda foi o durante. Até 72 horas após a emergência, durante a emergência. Intervenção em crise, aplicação de planos de manejo hospitalar em crises, manejo de pacientes e familiares que cheguem a crises decorrentes de emergência ou desastre, o enfrentamento num lugar estranho, diante de uma situação sensível, e os primeiros socorros, então, que foi o que a gente começou a fazer, então, nós entramos na segunda onda. O que fazer, então, com vítimas e familiares? Na segunda fase da crise, ela vai durar em torno de 12 dias, é óbvio que é um tempo relativo, porque a gente não vai dizer, bom, já fazem 12 dias e agora está saindo, né? Esse estágio não é bem assim. Fase de risco e automutilação e suicídio. Essa aqui foi uma grande preocupação que a gente tinha, tá? Porque houveram vários pais, conforme eu falei, né? Com ideação suicida e com tentativa também. Nunca mais serei a mesma. Somente meu corpo sobreviveu. Tá? Palavras da Ana, sobrevivente que estava próxima à porta quando iniciou o incêndio. Tá? A Ana estava na porta por acaso. Tá? Ela havia ido até a porta da boate para ver se a amiga dela já estava chegando e se salvou. Não tenho como viver sem minha filha. Sonho com ela pedindo socorro. Isso aqui foi um Face, né, que rolou então também nas redes sociais. Foi o Face da Michelle, uma das vítimas, onde ela diz: incêndio na Kiss, socorro. Vou chegar mais perto para enxergar melhor. E o amigo responde: bah, que loucura! Como assim? Explica isso. Os bombeiros subiram Andradas, bem que eu escutei, Andradas na rua próxima à boate. E a outra bate com as carinhas. Que horror! Né? Sério? Um amigo acaba de ligar dizendo que está ajudando os feridos. Michelle, tu tá bem? Tá bem? Por favor, dê um sinal. Tá? Então ela conseguiu mandar a mensagem, mas não resistiu. E os amigos desesperados querendo saber notícias dela. Então, o estado de seu filho é muito grave. Notícias que os pais ouviram da equipe de saúde. Sinto muito, mas sua filha não resistiu. Fizemos o que podíamos, mas teu irmão não resistiu. Então, aqui uma imagem do velório, tá? E as homenagens, então, que o pessoal fez na frente da boate, que agora virou quase um santuário, assim, porque naquela rua praticamente as pessoas não passam, quem mora em Santa Maria não passa na rua, na Levita para sair, que é uma das principais avenidas. E seguido, o pessoal vai lá colocar flores e orações das vítimas. Então, verificar fatores de risco para o desenvolvimento do estresse pós-traumático, reações psicóticas causadas pelo estresse, reações dissociativas, reações emocionais intensas. Sintomas. Sintomas cognitivos esperados. Descrença, confusão,
sensação de presença, parece que meu filho está aqui, parece que ele veio falar comigo, parece que a minha filha abriu a porta de casa e está chegando. Não, isso tudo é um sonho, ela está lá no quarto dela dormindo, vou lá olhar e olho o quarto várias vezes. Preocupação, em alguns casos, alucinações, em casos mais severos. Sintomas emocionais: tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão, fadiga, choque, anseio pela presença do ser perdido, alívio e desamparo. Tá? O alívio aqui, para dizer a vocês, a gente não viu alívio, nenhum deles. Situações comportamentais, então. Comportamento aéreo, tá? A equipe tinha que ter muita paciência e calma para dar essa explicação, porque os intensivistas tinham que ficar dentro da unidade, tá? A maior parte do tempo, então, para conseguir dar a informação, eles tinham que se revezar. E acontece o quê? Dá a informação e eles estão tão atônitos que não conseguem escutar. Passa 5 minutos, eles voltam na unidade querendo a mesma informação de novo. Isso acontecia várias vezes. O isolamento social, sonhos com a pessoa morta, evitar ou portar objetos que pertenciam à vítima, choro e hiperatividade. Sintomas físicos, queixas de aperto no peito, nó na garganta, vazio no estômago. Isso aqui, quando a pessoa está numa situação de pânico, né, uma ansiedade muito elevada, são sintomas bastante comuns. Qual é a diferença? Diagnóstico diferencial. Porque eu tenho que pensar assim, se eu tenho um pai hipertenso ou cardíaco, ele pode estar com isso aqui, não é só emocional, o cara está infartando. Tá? Ou então eu não posso também levar ele numa emergência, ele está infartando e é só emocional. Por via das dúvidas, a gente sempre leva na emergência. A gente não vai esperar para saber se é pânico ou não. Tá? A falta de ar, fraqueza, boca seca, falta de energia e despersonalização. Terceira onda, pós-emergência. Avaliação do impacto psicológico, possíveis estratégias de manejo. Investigação dos efeitos produzidos pela emergência para melhorar respostas diante de uma possível repetição. Então, isso aqui é um movimento que já está acontecendo. O Ministério da Saúde acordou que isso tem que acontecer. Né? O país tem que estar preparado para essas situações. Sim, não adianta dizer que o Brasil é abençoado por Deus somente, né? Mas que as situações estão aí. Realização de módulos de autocuidado para a equipe de primeira resposta e funcionários de centros hospitalares em geral. Porque o que aconteceu? A equipe de primeira resposta também tem que se cuidar, porque aquele trabalho é contínuo. Né? Eles precisam de algum momento se revezar com alguém. Tá? E o que acontecia? Havia lá em Santa Maria, adivinhem quantas unidades móveis que eu tenho? Uma. Tá? Um monitor adequado dentro da unidade. Então, a pessoa que sabia mexer nesses monitores era somente só um técnico. Tá? E ele ficou 3 dias atendendo as pessoas. Até que ele ligou para os dois e disse: não estou aguentando, vocês vão me ajudar. O Ministério vai ter que mandar orientação. Vítimas e familiares. Primeiro passo na terceira onda. Através da função psicoeducativa é feito esclarecimento sobre possíveis alterações. Aquilo tudo que a gente viu antes, então, o que pode acontecer com eles. O objetivo: reduzir os índices de ansiedade. O reconhecimento da realidade da perda, o sujeito é estimulado a compartilhar a experiência. É importante que eles possam falar entre eles o que eles estão sentindo, né? Isso é bastante importante. Elaborar rituais de despedida. Ai, que horror, né? Quer ir fazer uma prece lá não sei aonde, quer colocar um santo, quer sei lá o que fazer. Deixa eu fazer. Né? Isso é importante. São utilizadas técnicas para o controle da ansiedade e da depressão em momentos agudos. O segundo passo, o segundo mês, apresenta como foco a resolução de problemas pendentes em que o sujeito lutar e o ser perdido. O que a gente ouve das mães e dos pais e dos irmãos? Né? E o
queria tanto ter dito para ele naquela noite, a gente tinha brigado, e eu queria dizer que tudo foi uma bobagem, uma bobagem, né? Diz para ele agora, desse pensamento, fala em voz alta, imagina que ele está aqui, que possa dizer isso, te permite isso, para que eles possam fazer esse exercício. Criação de uma rede de apoio social e reorganização do sistema familiar e a redistribuição de papéis, porque não tinham somente adolescentes na boate, tinham as pessoas que trabalhavam na boate e pessoas que sustentavam as famílias com aquele trabalho, os seguranças, por exemplo. Então, a Associação de Pais das Vítimas, né, eles criaram uma associação para se organizar, tem o formulário, então, de inscrição. O terceiro passo, propiciar a readaptação do sujeito à vida cotidiana, a vida vai ter que voltar ao normal, né, literalmente entre aspas. Organização dos horários de atividades semanais, pelo menos, eu não tenho vontade de fazer nada, tu não sabe o que significa perder uma filha. Pelo menos, meia hora por dia te permite fazer alguma coisa. Tá? Tenta ler, mesmo que tu não saiba nem que tu leu o final do livro. Tá? Tenta dar uma volta na quadra, tenta ligar a televisão, assistir alguma coisa. Investimento em novos objetivos de vida, investimento em novas relações e prevenção de violência. Então, novas ondas e fase de recuperação. Ingrid, 20 anos, no Hospital Conceição. Eu estava em frente ao palco, atendendo na área VIP. Foi tudo muito rápido. Ela era uma funcionária. Só fui me dar conta quando já estava tudo cheio de fumaça. Disse para as minhas amigas irem saindo e me abaixei para pegar uma coisa que caiu no chão. Essa menina sabe como é que ela sobreviveu? Colocando o roubo na cara dentro do freezer. Tá? Ela botou a cara dentro do freezer para salvar e sair correndo. Ela não tinha como respirar. Tá? Quando levantei, já estava tudo preto naquela fumaça. Eu não conseguia mais respirar. Quando já estava quase na porta, eu caí. Um rapaz tentou me puxar, mas as minhas pernas estavam presas. As pessoas estavam pisando umas em cima das outras, né? E ele puxou outra menina que estava solta. As pessoas estavam me pisando muito. Aí eu implorei, me tira daqui, por favor, senão vão quebrar minhas pernas. Aí ele voltou para me puxar. E só na quarta vez conseguiu. Não sei quem era, mas foi antes dos bombeiros chegarem. O Emanuel e o Guilherme, eles foram lá para a UBRA, eu sou professora da UBRA. O pai deles, ele é um oficial da Brigada Militar, é um bombeiro, tá? E ele que faz o treinamento das equipes em situação de desastres, é a pessoa mais capacitada do corpo de bombeiro. E neste final de semana ele estava capacitando uma equipe fora da cidade. Tá? Esse pai ficou extremamente abalado. Tá? Porque enquanto ele estava treinando equipes, os dois filhos dele, tá, estavam dentro do bloco. Tá? Então esses meninos, né, conseguiram se recuperar. Sobreviventes, então, do Hospital de Santa Maria. O Bruno, aqui não aparece, mas o Bruno teve 30% do corpo queimado, todas as costas, o rosto, através de a equipe, veio uma equipe dos Estados Unidos também para auxiliar. Tá? Foi muito importante o auxílio deles, porque a gente não percebe quase nada no rosto dele. O que ele fala? Acreditava que haviam se passado 10 dias do incêndio, quando teve a sedação reduzida e acordou. Não sabia quanto teve de sorte por ter decidido circular pela boate e estar em uma das duas copas, a que ficava mais perto da saída. Nem viu o fogo que o queimou, mas percebeu que havia fumaça e sentiu tontura ao respirar. Tranquei a respiração e fui até a porta. Quando cheguei, tive de dar uma respirada e acabei desmaiando. Fui acordar com o tempo. Tá? Ele fala que ele estava tão inchado que a mãe dele só reconheceu pela sobrancelha. Essa situação a gente se deparou também. Os pais faziam questões de nos mostrar as fotos. Mas meu filho não é assim, minha filha não é assim. Tá? Olha como ele é bonito. Porque eles estavam, né, bastante inchados. E os cuidadores, então, o que fazer? A atividade de emergência, então, também causou um impacto nessas pessoas, né, e exigiu alguma atenção. Tá? O impacto, primeiramente, cumulativo, o esgotamento, e o impacto agudo, também a gente tinha a preocupação do teto
tá? A exaustão emocional, falta de energia, de entusiasmo, sentimento de esgotamento, vários estavam bastante cansados. Tá? E o que acontece? A equipe quando cansa, ela evita, ela passa ao lado do paciente e não chega próximo, ou passa ao lado do familiar e não chega próximo. A despersonalização, tratar clientes, colegas e organização como objetos, liga o piloto automático e vai, tá? O endurecimento afetivo e a insensibilidade. Baixa realização pessoal, sentimento de inadequação, autoavaliação negativa, sentimento de insatisfação. Cuidador e o TECT. O TECT é decorrente da exposição ao evento traumático. Os indicadores da síndrome traumática, flashbacks, aquela cena vem sempre na minha cabeça, não para de acontecer. Pesadelos, alterações de memória, automedicação, abuso, raiva, irritabilidade, hostilidade, ataques de pânico, aparência confusa e vermelha. A intervenção psicológica, então, em 4 momentos. O treinamento, tá? Da intervenção pré-emergência, para que essas pessoas possam também se cuidar. Intervenção na cena do incidente, intervenção pós-emergência e o acompanhamento também de longo prazo. Então, o treinamento, a primeira coisa, a imunização ao estresse, que também é a psicoeducação, a informação teórico-técnica e os padrões de comportamento para que sejam desenvolvidos estratégias de enfrentamento, e a gente tem que diferenciar que nem toda estratégia de enfrentamento é adequada, porque existe enfrentamento disfuncional e funcional. E o disfuncional também é perigoso, que é, por exemplo, a pessoa fazer uso de álcool e drogas para poder enfrentar a situação. A intervenção na cena do incidente, suporte, apoio, estabilizar manifestações